Vamos lá. Hoje, quinta-feira santa, eu tenho mania de pegar a uva dessa, as roxas, né? E fazer assim. Pega, coloca perto da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as cruzes que eu carrego no peito, elas são bentas. Porque eu tô com a mão ocupada, mas geralmente eu uso a direita para fazer o sinal dela. Mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu cabelo voltou a crescer para um processo lento. Estou usando estratégia natural sem medicamento. Se eu conseguir recuperar tudo, aí eu falo como é que foi que eu fiz. De forma natural, né? Mas eu já tentei até recorrer ao implante. Talvez não precise. Ontem eu fiz a doação dos 8 pães. Tem uma mulher, mãe de família, que pede lá na padaria. Mas hoje, Provérbios 6, versículo 12. Advertência contra a maldade. É bom essa parte aqui. O caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Isso aqui é o comportamento de uma pessoa fora de Deus, né? Tipo, querer fazer uma armadilha, né? Porque Deus fala, amai o próximo como a si mesmo, né? Deus não perdoa quem tem a maldade aqui no coração para com seu próximo, né? Mas eu vou fazer isso com ele por motivo X, motivo Y. Querendo ou não, existe o ego acima do outro, né? Meu interesse é superior ao interesse do outro. Eu sou melhor que o outro. A minha escolha é mais importante que a do outro. Vamos lá, tem. Comunique-se sorrateiramente com os olhos. A questão da armadilha, tem gente que combina assim com o olho, né? Vamos falar isso ali, vamos atrair aquele cara para depois deixar que ele se autodestrua, né? Com nossas indiretas, insinuações, ironia. Em seu coração habita o engano. Todo o tempo planeja o mal. Anda semeando perversidades e discórdias. Aí são atitudes ruins, né? Você plantar a discórdia, você plantar a perversidade. Quem planta, colhe. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Aqui está a coisa triste. Porque Deus julga de duas formas. Não. Nessa situação existe um julgamento em vida e o julgamento em morte também existe, né? Mesmo que eu falando aqui da maldade do ser humano, mas eu gosto de falar de salvação. Uma senhora do Paraná, amiga da minha mãe, me ensinou o texto da misericórdia, né? A misericórdia de Cristo, ela é infinita, 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 infinita. Para qualquer ser humano, para qualquer ser humano. Ela reflete muito aquela situação de Jesus Cristo lá na cruz. Tinha um ladrão do lado, né? Acho que 2 pessoas ficaram com Cristo até o final, né? Que foi a mãezinha dele, Virgem Maria, e o João, o discípulo apóstolo João. Cristo, antes de dar seu último suspiro,
ele levou o ladrão para o céu. Ele levou o ladrão para o céu. Mostra que quando o soldado romano fincou a lâmina no coração de Jesus, saiu sangue e água. A misericórdia de Cristo é infinita. O povo de Jesus Cristo o negou, o chutou, o rejeitou, o seu próprio povo. Então, quando Cristo estava para cerrar seus olhos eternamente, o ladrão, eu reconheço o seu Filho de Deus. Hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Então, assim, a misericórdia de Cristo, ela é infinita, infinita. Por isso que, mesmo sendo infinita, mas Deus Pai está lá. Ele fala em Provérbios, né? Que certas maldades existe a ação de Deus. Tem estudos que falam que o anticristo ainda não se manifestou porque Deus não permitiu. Então é o seguinte, a maldade humana, ela pode brotar em qualquer ser humano de forma espontânea, se assim Deus permitir. A maldade humana pode brotar de qualquer ser humano de forma espontânea, se assim Deus permitir. Porque Deus comanda isso aqui tudo. Então, mas por quais motivos isso vai acontecer? Diante das situações, perversidade, semear discórdia, e além disso, essas aqui, as 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta, olhos arrogantes, ele detesta, língua mentirosa, ele detesta, mãos que derramam sangue inocente, ele detesta, coração que maquina planos perversos, ele detesta, pés que se apressam para fazer o mal, ele detesta, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Aquele que provoca contenda entre irmãos despreza o sentimento da fraternidade. Então, assim, a maldade gratuita, Deus arruma uma forma de que o mal, ele também sinta a justiça de Deus na terra. Essa não foi abençoada por mim, né? Mas a benção é 2 vezes. Uma você pode pegar para a igreja, para lhe benzer. Aí aqui você vai só de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só comendo a roxinha. Então a vida é assim, cara. E na minha vida, várias pessoas que fizeram maldade gratuita tiveram um fim trágico. Não veio de uma vez, não. Tipo, um cara fez uma maldade comigo. Depois de 2 anos apareceu uma pessoa do nada assim. E parece que conseguiu roubar o olho dele, né? E essa pessoa sumiu, né? Nunca mais apareceu. Então as coisas acontecem. E a Bíblia mesmo mostra outros exemplos. Aqui eu dei um exemplo que aconteceu, né? E eu fui saber disso depois, muito tempo depois do fato. O arrependimento verdadeiro, ele é difícil de acontecer.
Mas você tem que se confessar no padre, se confessar na igreja, se confessar diretamente no sacrário e deve se confessar para o seu irmão, cara a cara. Se isso não acontecer, ele não é verdadeiro, não é verdadeiro. Ah, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Quando é impossibilitado, você se confessa com o padre, né? Quando realmente é impossibilitado, né? Mas quando o cara é muito rico e não faz o retratamento, ele não consegue. Ele vai pro inferno mesmo. O que não é verdadeiro vai pro inferno. A pessoa que rouba uma moto, ela tem que devolver a moto. Ela tem que devolver a moto. Senão o arrependimento não é verdadeiro. Ela paga do outro lado. O inferno é o purgatório. Geralmente é o inferno. Existem muitas exceções no pós-morte, né? Algumas pessoas do pecado do orgulho, né? Quando estão indo para o inferno, mas fica naquela situação de morre ou não morre, né? Inconscientemente. Fica meio que sonambulando, mesmo que fica em coma mesmo. Mas às vezes na televisão ou numa visita, às vezes tem uma pessoa humilde, verdadeira com Deus e com sua família, um lavrador, uma dona de casa, uma empregada doméstica, um engraxate, um boia fria, uma pessoa simples. Ela sente compaixão por aquele sofrimento daquela pessoa, e mesmo ela indo para o inferno, aquela pessoa humilde, ela vai numa igreja, ou então faz uma oração e pede: meu Deus, salve essa pessoa. Eu conheci essa pessoa, me atendeu tão bem naquele dia, eu conheci aquela pessoa, eu me identifiquei com ela, e pede para Deus, tenha misericórdia dela, o sofrimento é tão grande. Em raríssimas sessões, aí o que Deus faz? Manda um anjo. Você está indo para o inferno, aí o anjo vai, ou Miguel, ou Rafael, ou um outro anjo, pega no ombro, leva para o céu. Então, assim, o arrependimento verdadeiro, se a pessoa tiver condição de se arrepender, tem que ser pessoalmente. Tem que se retratar. Porque ela não vai para o céu. Ela não vai para o céu. Agora, se a pessoa quer se arrepender, não consegue, porque está mutilado, assim, os 4 membros, ou está muito doente, no leito terminal, ou então está num lugar que não consegue se deslocar financeiramente. Vai ter que ser algo espontâneo, né? Nada forçado, né? Nunca é nada forçado, nada forçado. Se ela não tem condição, aí temos o padre, no caso da doença, não precisa nem de doença, né? Uma coisa mais profunda, a unção dos enfermos. Então, meus amigos, Provérbios fala, né? A conduta que você tem que ter, né? Ou como que o maligno se comporta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá boa. Não misturo docinho com azedinho, eu acho uma delícia. Tem gente que fica me censurando aqui, mas da cervical, minha sacral, cheia de artrose. É que é muito caro laudar artrose.